Então, vocês estão vendo direitinho, né? Então, observe aqui. Pessoal, na aula passada, eu fiquei até de passar uma prova, né? Mas só que não deu para concluir. Sexta-feira, não houve aula, né? Houve aula assíncrona, né? Então, eu resolvi fazer o seguinte. Hoje eu vou terminar aqui, vou começar e terminar o 555, que é curtinho, sabe? É importante, mas é curto. Aí a gente faz assim, faz exercício amanhã, né? Resolve aquele exercício, com mais alguns aqui que eu vou acrescentar do 555. E eu aplico a prova de vocês, é uma prova trabalho, para vocês entregarem na quinta-feira. Pronto, tá bom? Do mesmo jeito que eu havia pensado, só que agora, a partir de depois da aula de amanhã, eu posso abrir a prova. Amanhã eu abro a prova, então no sábado de manhã eu abro a prova até quinta-feira. E vocês vão fazer lá para mim as tarefas, tá certo? Ok, ou então posso abrir segunda-feira, né? Você tem segunda, quinta, né? Eu vou olhar direitinho, vou também aceitar sugestão de vocês. E pronto, aí quinta-feira a gente dá aula normal, na próxima quinta-feira, né? Tranquilo, né? Aí vai andando com a matéria. Aí quando você entregar a prova na quinta-feira, já fecha logo a primeira etapa, né? Já devia ter fechado, mas não tem problema. E a gente continua com a matéria. Pronto, finaliza com a provazinha final, tipo essa que a gente fez aqui, viu? Vamos lá. Qualquer dúvida aí? Então pronto, sábado, né? Que problema que dá tempo aí para quem puder trabalhar. Não é obrigado, né? Porque eu estou dando mais dias. Mas quem puder mexer no sábado e domingo, mexe. Então vamos lá. É uma prova de trabalho, né? Então você vai resolver as questões e vai fazer o que eu vou pedir lá, tá certo? Aí você pode pesquisar, pode aproveitar o material aí da resolução de exercício que nós vamos fazer amanhã, tá bom? Então amanhã vai ter aula normal, certo? Aula de manhãzinha. Eu ainda estou com dificuldade de acordar. Acordo sempre meio tonto e um pouco entupido, sabe? Assim, estabelecido, sei lá como é que chama. Aí depois vou melhorando. Aí já estou de alta, viu? Já estou de alta, mas disse que eu não contamino mais também não. Vamos lá. Pode ser. Pode entregar para sexta, viu, Isabel? Não tem problema não. Certo? Aí é impreterível, né? Tem que ser sexta mesmo. Porque se não entregar na sexta, aí também tem que dar um limitezinho. Então, sexta-feira é a entrega. Pronto. Aí eu já boto no horário lá o encerramento. Então, eu vou botar lá para sexta-feira, até meia-noite, né? Encerra o recebimento. Aí quem não entregar até lá, vai ter que solicitar a segunda chamada, tá bom? Para mim? E já não vai ser mais por esse trabalho, vai ser uma provinha que a gente vai ter que fazer, né? Este. A entrega da. Porque quem entrou agora, né? Vamos fazer um lance nessa segunda diferente, uma prova de trabalho. Então, o que é que eu vou fazer? Vou passar umas questões para vocês, lá no Classroom, aí vocês vão resolver e o prazo de entrega começa sábado. Começa na hora que eu deixar lá, viu? Porque sábado de manhã, por incrível que pareça, eu tenho que levar meu pai no médico, mas eu vou levar rápido. É só para olhar o ouvido dele. Aí eu vou levar ao médico, né? Aí ele deve estar chegando aí por volta de 10 horas, 11 horas. Aí eu vou postar para vocês. Então, no mais tardar, no início da tarde, eu já estou postando. Pronto. Certo? Ok, vamos lá. Então, pessoal, essa matéria do 555, a gente começa fazendo uma breve introdução. Maria Luísa, fica aí de sábado até sexta. Exatamente, pronto.
Então, nós temos aqui, por exemplo, a gente, quando começa o 555, dá uma introduçãozinha nos multivibradores, né? Que são osciladores com dois estados, certo? Então, basicamente, nós temos três osciladores, que são o biestável, o monoestável e o astável, tá certo? Então, qual é a característica do biestável? Todos esses três multivibradores, eles estão presentes na vida da gente, né? Nos circuitos, né? Até instalações elétricas, a gente percebe no veículo, tá certo? O biestável, por exemplo, ele possui dois estados estáveis. O que quer dizer isso? Nós vamos, para nós aqui, nós vamos admitir que nós temos dois estados, só o 0 e 1. Esse 0 e 1, na verdade, aqui a gente considera uma faixa de tensão, vai vermelho aqui, uma faixa de tensão de próxima de 0 volt, certo? Próxima de 0 volt, a gente pode considerar 0, não precisa ser 0 exatamente, né? E o 1 da gente aqui é um patamar de tensão, que pode ser um valor positivo de tensão, que nós vamos usar a lógica positiva. Então, mais 5, mais 12, não interessa, é a tensão. Então, quando é 1 aqui, a gente está pensando que existe uma tensão positiva, tá certo? Então, o que é que acontece? Como é que funciona esse rapazinho aqui? Então, hora ele vai te dar um estado, né, uma tensão aqui, por exemplo, de 5 volts, e o outro estado dele ele não te dá nada, 0 volt. Pronto. Agora, como é que ele transita de estado para estado? É esse transitar do estado para estado é que define o nome dele, né? A característica dele. O biestável, ele necessita de pulso externo para mudança. Né? Para alterar seu estado, ele precisa de um pulso externo. Se você energizar o circuito e ele assumir um estado, ele vai permanecer nesse estado indefinidamente. Por isso que a gente chama que o estado é estável. Aí, quando ele recebe um estímulo externo, né, de qualquer forma, ele muda de estado. Aí ele passa para o segundo estado dele, que é 0 volt, vamos supor aqui. Pronto, e fica nesse estado indefinidamente, até que haja novo pulso externo, né, nova interferência externa, para que mude de estado. Então, aqui, eu representei aqui embaixo como sendo a interferência, né? Interferência externa. Não é pelo próprio circuito que ele faz a mudança, tá certo? Então, a gente pode chamar isso aqui de pulso. Pulso, né? São pulsos. Ó, pulsos. Então, pronto. Se você observar, toda vida que eu... Só quando eu emiti um pulso aqui, né? Ó. Ixi, Maria, pelo amor de Deus. A mãozinha ruim dava. Aí quando você usar aqui, né? Você... Vou aumentar aqui um pouquinho. Você enviar um pulsozinho, né? Aqui nessa... Venho aqui assim, por exemplo. Aí sim. Aí ele muda de estado. Tá certo? Então esse pulso aqui é externo. Pronto. Deu um exemplo aí, alguém sabe dizer, assim, um exemplo na vida real aí? Dentro do seu quarto tem. Tem um circuito que você faz isso aí. Para ele mudar de estado, você precisa acionar, precisa mexer. Vamos dizer que você seja o pulso, né? A sua força mecânica aí. O ventilador no sentido do interruptor, exatamente. Né? Quando a Maria Luísa fala ventilador, eu acho que ela está dizendo assim, ligar e desligar o ventilador. E o interruptor é ele propriamente dito, que o João Batista disse. Realmente, é um interruptor. Né? Seria um interruptor, uma coisa mais simples. Então, você pega, ele só, vamos supor que a lâmpada não queimasse e a energia não falhasse. Então, quando você energiza, né, você liga a lâmpada, ela fica indefinidamente ligada, né? Se não houver nenhum problema no circuito. E
Para desligar a lâmpada, você vai ter que acionar novamente. Eu digo circuito simples, né, com interruptor. Muito bem, é o interruptor mesmo, certo? Isso aqui é muito utilizado. Esse tipo de circuito, que é o biestável, ele é a célula é uma célula de memória. É a menor célula de memória que tem, que a gente chama até de latch, flip-flop, né? Por quê? Porque é o seguinte, ele sempre está memorizando o estado anterior, né? Ele fica guardado no estado anterior. Então, esse biestável aqui é a base para os circuitos digitais, que a gente utiliza bastante ele aqui, tá certo? Agora vamos passar aqui para o monoestável. O monoestável ele possui um estado instável e um estável, tá certo? Então, o que quer dizer isso? É que ele permanece num estado indefinidamente. Quando ele recebe um estímulo, né, um pulso, ele muda de estado, certo? Mas é temporariamente. Como o estado que ele entrou agora é instável, né, instável em relação ao tempo, né, lógico, né? Aí quando você deu um pulso e ele mudou de estado, ele permanece naquele novo estado durante um tempo e depois ele retorna para o estado estável, entendeu? Eu aqui representei como sendo o estado estável, como sendo zero, certo? Que é o mais comum, né? Então, esse aqui é estável, esse aqui é instável. Instável, tá certo? Então, o que é que você observa? Ele estava no estado dele aqui, ó, há não sei quanto tempo, né? Não sei quanto tempo, não sei quanto tempo. Aí eu peguei, puf, joguei um pulso. Faz de conta que esse pulso foi dado bem na borda aqui, né? Deu um pulso. Aí quando deu o pulso, ele, puf, muda de estado. Aí fica aí você observa que bem aqui, ó, ele muda de estado. Bem aqui ele muda de estado, mas não há pulso, ah? Não há pulso aqui, ó. Ele sozinho ele retorna. Entendeu? Isso é o que configura um estado instável, né? Em relação ao tempo. Um determinado tempo ele muda de estado. Deu um exemplo aí prático. Deu um exemplo aí prático. Alguém sabe informar? Esse é bastante utilizado. Na vida da gente tem demais. Tem na tua TV, tem no teu celular, tem, por exemplo, tem determinadas geladeiras, tem. Tem, quase todo circuito hoje em dia tem. Deu um exemplo aí. Nada? Ah, sim. Tipo de mudança de velocidades. Não, porque se tu está se referindo a esse novo circuito, eu acho que não, Maria, sabe por quê? Pô, acho que não, tenho certeza. É porque a mudança de velocidade, ele está sempre mudando. Ora, ele só muda se você acionar. Só um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Aí, pessoal, vou um segundinho aqui que eu vou um problema aqui fora. Peraí, só um segundo, é rápido.
Sim, pessoal. Mano, foi só um problema rápido aqui. Então, aí você. Peraí, desculpa. Vou pegar o microfone. É, o lance é o seguinte, é porque assim, ó, você tem que dar um pulso, aí ele faz uma ação e essa ação ela se extingue no tempo sozinha. Então, sabe o nome, vamos supor que você está assistindo televisão, aí a sua televisão, você vai lá e aciona a televisão, mas quer dormir e quer que ela desligue sozinha. Então você bota lá, né? Você bota lá e ele coisa. É o que é? O ar-condicionado também tem. Ele tem esse circuito. É o temporizador, né? Um temporizador. Só isso mesmo. Então, quando você aciona o temporizador, ele passa o tempo que você determinou, né? E ele vai e volta sozinho. Não há necessidade mais de interferência. Então, todo equipamento, assim, todo equipamento não, né? Todos os equipamentos eletrônicos têm. A maioria deles, porque você quer tempo agora, né? Tempo de funcionamento, automação, por exemplo, um fornozinho elétrico. Forno elétrico você aciona ali durante um certo tempo e ele só, tem alguns, né? Ele sozinho desliga, tá certo? Muito utilizado também. E o outro também bastante utilizado, vocês conhecem, ele possui dois estados instáveis. Dois estados instáveis. Qual é o estado instável? Não há necessidade de impulsos, né? O que é isso aqui? Então, essa atualização fica colocando notificações sem pedir. Deixa eu sair isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Só para atrapalhar. A gente tem que desconfigurar de novo. Então, apareceu aqui uma aba aqui de notícia. Toda vez que passava um mouse, abria o leque de notícias. Eu tive que desabilitar nessa nova atualização. Aí agora aparecem essas mensagens aqui em cima de uma tela, bicho. Só ideia de quem girico, né? Quem fez essas atualizações. Depois que você não pede, lasca. Vamos lá. Então, os instáveis, o astável, aliás, né? Astável, ele possui dois estados instáveis. Deu um exemplo aí. Você energiza o circuito e ele fica o quê? E ele energiza e desenergiza. Energiza, desenergiza. Fica nesse processo aí até tu desligar o circuito totalmente, né? Então, ele fica nesses dois estados instáveis, indefinidamente. Quer que vocês dêem uma ideia aí? O que foi que houve? É um saco o quê? O que é um saco? Hein, João Batista? Não, a Maria Luísa. Bem, o sensor de presença, viu? Ah, sim, é mesmo, é. Tá certo. Ó, o sensor de presença, na verdade, ele está lá, né? Aí quando você se aproxima, você interfere lá o campo de visão do sensor, aí o sensor atua. Existe sensor infravermelho, ultravioleta, né? Com ultrassom, né? O ultravioleta não é comum, né? É o infravermelho com ultrassom, por exemplo. Aí o que acontece? Na hora que tu interfere, ele aciona uma lâmpada, né? Aí depois ele apaga a lâmpada. Bem, na verdade, aí é o monoestável. O monoestável, ele é o quê? Nesse caso que eu estou falando, né? Eu vou já explicar mais ainda. Aí, por quê? Porque quando você for o pulso, com a interferência, acionou uma lâmpada, por exemplo, durante um tempo, e se você não der mais esse pulso, a lâmpada desliga.
Agora, se nessa hora que você interferiu, ele aciona uma sirene que fica oscilando, pam, 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 né? Então, isso daí é um oscilador, né? É um oscilador astável, porque ele fica mudando de estado, né? Liga, desliga, oscilando ali, indefinidamente, tá certo? Ou controlada por um temporizador, mas aí já é outro circuito que está controlando ele, mas o circuito em si, ele permanece, certo? Ok? Então, senhores, então, um exemplo de astável aí, qual seria o exemplo do astável? É aquela da sirene da ambulância, é um exemplo. E o nome disso, que a gente diz que é um oscilador, é um pisca-pisca, né? Um, é um oscilador que ele muda de estado constantemente. Pronto, a Maria Luísa aí deu o exemplo correto, né? Aquele pisca-pisca de estacionamento, pisca-pisca do carro, né? Tá bom? Pronto. Aí a gente tem um circuito que é o 555. O 555, o 555 ele é um CI fabricado de tal forma que dentro dele, né? Deixa eu mostrar aqui a estrutura interna, acho que eu botei aqui. Tá aqui a estrutura interna dele. A estrutura interna dele é essa daqui, ó. Tá vendo? Tem diversos transistores, resistores, né? E tem a pinagem de saída para você amarrar aqui os acessórios, né? Os componentes externos e fazer a função que você quer, tá certo? Então tem comparadores, né? Tem amplificador diferencial, tem amplificadorzinho aqui, ó. Tá vendo aqui na saída dele aqui? Então tem vários, até fazer o que a gente deseja, né? Ok. Aí o que é que a gente vai estudar nele aqui? Nós vamos estudar esse componente como se fosse um diagrama de bloco, não um circuito em si internamente, né? Nós vamos trabalhar com ele dessa forma, entendendo assim. Lá ele tem dois comparadores, um flip-flop, por exemplo, né? Então aqui os comparadores, ó. Tem um comparador e aqui o outro. Cadê o comparador? Comparador aqui e esse aqui também, né? Aqui tem mais uma coisinha. Né? Pronto, aí. Deixa eu ver aqui. Aqui os comparador, né? Pronto. Aqui tem outro circuito, né? Circuito também, uma parte faz parte do comparador, mas a gente está associado a outro circuitinho de temporização, né? Para você amarrar um capacitor aqui. E tem a parte de drive de saída, né? Reforço de tensão e corrente, ó. Tá bom? Vai aqui. Isso aqui é um transistor de múltiplos coletores, né? Acabou. Isso aí nós vamos trabalhar como um diagrama em bloco, tá certo? Não interessa o circuito interno. Nesse nível da gente ainda não. Aí lá vai, ó. Então, o temporizador do 555 foi introduzido pela primeira vez em 1971 pela Signetis, né, Corporation, aí, com o nome SE555, NE555. Mas hoje em dia tem vários fabricantes dele, certo? LM555, que a Nacional fabrica também. Ele é chamado de 555 por conta disso aqui, ó. Porque dentro dele, se você observar, aqui nós temos aqui, ó, um divisor de tensão. Você está vendo, né? Divisor de tensão? Um divisor de tensãozinha, e são 3 resistores de 5K. Na verdade, essa resistência aqui ela é altamente precisa, né? Que é interna, dentro do semicondutor fabricado, não é um componente discreto que foi colocado. Tá certo? Na própria pastilha, né? Que foi construída. Então, ele tem esse divisor aqui e ele vai servir de referência, por isso que ele é tão preciso, né? As tensões que você vai controlar aqui
nesse divisor é que vai determinar o funcionamento dele aí, tá certo? Só um minutinho, pessoal. Desculpe aí, pessoal, é porque é tanta perturbação, porque o pessoal sabe que eu estou dando aula, sabe? Aí liga a diretora de ensino, toda vida que é marcando reunião e coisa na hora da aula, aí fica difícil. Aí, diretor de ensino, né, professor, o chefe de departamento do ensino médio, um monte de gente, deixa aí, tirando a concentração da gente todo o tempo aqui. Então, vamos lá. Aí, aqui, aí a pinagem dele, 1 até o 8, né? Aí, cada pin tem a sua designação, dada pelo fabricante, que não precisa decorar. Mas nós temos aqui, por exemplo, o GND. Aqui é onde o GND é o terrazinho dele, aqui é a referência, né? O negativo da fonte. Então, quando você for alimentar aqui o CI, você vai colocar aqui, por exemplo, uma fonte ligada aqui, ó, no pino 8 e no pino 1, tá certo? E essa tensãozinha aqui vai no máximo até 15 volts. Dependendo do fabricante, tem um fabricante que diz que vai até 18. Eu não sei se eu me lembro aqui, deixa eu ver aqui, pegar aqui uma especificação, deixa eu ver se tem aqui. A gente pega aqui de um papel, eu não botei, né? Era para eu ter colocado aqui. Coloquei não. Já olha aqui no fabricante. A gente olhar direitinho as características. Né? Sim, voltando. E aí tá aqui. Ó. Aqui, ó. 4,5 é 16. Viu? Aí realmente é 16, não é 15 não, é 16. Tá todo desconcentrado. Ó, 16. E tem um fabricante que diz que vai até 18, mas todos eles até 16, né? E tem um que diz que é de 3 volts, né? Até 16. Mas esse daqui que eu anotei foi de um fabricante. Agora, a corrente de saída de todos eles, realmente, é de 200 miliamperes mesmo. Tá certo? A corrente de saída máxima, né? Então, aí o que é que acontece? Então, você tem aqui a alimentação, você alimenta. O pino 3 é a saída, né? Aqui é a saída. E você vai utilizar os outros pinos para fazer a configuração do circuito que tu deseja, tá bom? Então, normalmente, a gente utiliza o pino 7, o pino 6, 7 e 6. Aí, o 5, o fabricante pede que você não for utilizar, coloque aqui um capacitor de 0,01 microfarad, certo? Porque você pode utilizar o pino 5, pode sim, dependendo do circuito, mas na maioria dos circuitos você não utiliza. Vamos ver na estrutura interna. Esse daqui é a saída, muito importante. Esse aqui é o reset. O reset é o seguinte, vamos supor que ele esteja temporizando lá, ele está passando um tempo. Se você acionar o reset, ele reinicializa, né?
ele vai para... Ele zera a saída, tá bom? É um reset, né? Aqui, e o disparo, é o pino de disparo, que você vai promover o disparo. Por exemplo, você vai injetar o pulso para que ele mude de estado. É aqui, no pino 2. Tá bom? Pronto. A tensão de limiar, né? É o pino... Tensão de controle é o pino 5. Tensão de limiar é o pino 6. E a descarga, que aqui é associada a a um transistor. Aqui, bem aqui, o pino 7, ele tem ligado aqui um transistor aqui, certo? Pronto. Ele vai promover a descarga quando saturar esse transistor. Mas vamos lá, vamos entender a estrutura interna. Você só pode dar uma geral assim. Então, nós temos aqui corrente máxima 200 mil. E aqui eu botei esse exemplo. Ah, sim, um exemplozinho, vou aproveitar que eu já escrevi isso aqui. Esse exemplozinho aqui, ó. Observe aqui, ó, observe isso aqui. Escrevi na outra aula. Não foi com a gente, não, foi outra turma. Então, você observa aqui, aqui é o pino 3, é a saída, né? Então, se você amarrar uma lâmpada aqui, sei lá, uma carga, né? Então, a máxima corrente que tu pode exigir é 200 miliamperes, a máxima. Então, tem que ser uma corrente menor. Mas vamos supor que você quer alimentar uma carga onde a corrente é mais elevada. Aí você faz uma interface, né? Usa o transistor. Ficou meio apertadinho aí, mas assim, por exemplo, ó. Aí aqui você quer acionar uma carga, por exemplo, de, sei lá, de uma corrente maior, de uma I maior do que 200 miliamperes, você pode. Desde que você passe por uma interfacezinha com o transistor, porque aí a corrente vai para... Quem tem que suportar essa corrente é o transistor. E o que tu vai exigir aqui do CI, né, do 555, vai ser a corrente de base. Entendeu? Pronto, aí é comum você ver o circuito associado a um transistor, né? Ok. Então, aqui é a estrutura interna. Deixa eu ver se eu falo de uma coisa aqui. Antes de entrar na estrutura interna, deixa eu ver se eu tenho aqui uma... Tem aqui... Tem não, peraí. Eu acho que eu tenho outra aula, né? O Zé Plici. Mas não tem problema. Pronto, vou falar aqui no cantinho aqui. Vou apagar aqui. Apagar isso aqui. Vou escrever bem aqui assim, nesse cantinho aqui. Aí você também, por exemplo, você tem um 555 aqui, né? Que é o pino 3, é a saída. Aí você quer acionar uma carga com tensão alternada. Uma das possibilidades é você pegar e usar um relé. Você usar aqui aqui é o VCC, né? Aqui você usa aqui um transistorzinho, liga aqui na base, por exemplo, né? Dessa forma. Eu não sei porque está saindo tudo torto. Acho que a minha mão está aí. Aí aqui tu tem os contatos do relé. Aí os contatos aqui do relé, que eu tenho o NF e o NA, né? Aí você pode ligar, por exemplo, uma lâmpada, você pode ligar, por exemplo, aqui, uma carga, por exemplo, uma tensão alternada, 220 volts, sei lá. O relé suportar aí, né, essa tensão. Aí liga aqui, por exemplo, uma lâmpada. E você pode ligar aqui diretamente aqui no relé, tá vendo? Então, e está acionada pela tensão contínua, que é o 555. Então, o 555, na hora que ele acionar aqui, saturar esse transistor, ele energiza a bobina muda de estado e apaga a lâmpada. No caso aqui que eu botei aqui no NF, né? Ó, eu botei aqui no NF. Então, na hora que tu energizar aqui a bobina,
ele muda de estado, abre esse contato aqui e a lâmpada apaga. Viu? Tá bom? Vamos lá, voltar. Estou totalmente desconcentrado. Isso apresenta um problema agora, né? Aí, vamos lá. Meu Deus do céu, semestrezinho, viu? Perdoe. Vamos lá. Então, aqui, vamos tentar entender isso aqui. Apagar logo tudo isso aqui. Para te explicar aos poucos. Se você for botar tudo aqui já falando do jeito que está aí a gente não entende. Eu acho que não entende, né? Então, o que é que tem aqui? Aqui nós temos um circuito interno do 555 representado em diagrama de blocos, né? Em circuitos pré-definidos já. Porque dentro dele tem aquele circuitaral que nós vimos, né? Ele constitui um amplificador operacional aqui como comparador, outro como comparador, aí um flip-flop, que é um circuito digital, né? Que é um circuitozinho que ele memoriza o estado de entrada, né? Tem umas configurações, e tem aqui um divisor de tensão, tem um resistor aqui na base desse transistor, no pino 7, ó. Então, aqui o pino 8 está conectado aqui, o pino 8, lembrando aí, olhando aí, ó, pino 8. O pino 1 é esse daqui. Então, esse aqui é a alimentação do circuito, do CI. Aí o pino 7 é um pino de descarga, que a gente chama pino de descarga. Descarga, né, que eu botei lá. Na verdade, ele é chamado de descarga porque você vai associar aqui um capacitor para fazer as temporizações, né? E ele é que vai saturando, descarregar o capacitor, não. Viu? Por isso que ele descarrega, é pino de descarga. Aí você tem aqui, essa aqui é a tensão de controle. É a tensão de controle. Essa aqui é o pino 5, é a tensão de controle, porque ele mantém essa tensão fixa aqui desse ponto. Se você não mexer nele, não associar nada a ele, né? E essa tensão aqui vai ser a referência para você trabalhar aqui no acionamento do CI. E você tem o pino 6, que é a tensão de limiar, chamada tensão de limiar, né? Tensão de limiar. Que, na verdade, quando essa tensão aqui de limiar atingir um limite acima ou abaixo, né, da tensão de referência aqui de controle do pino 5, esse rapazinho aqui muda de estado, né? Ele deve mudar de estado. Mudar de estado, ele aciona, né? Aí faz a configuração dele, dependendo da combinação de entradas. Eu vou mostrar para vocês. E o pino 2 é a descarga. Desculpa, é o disparo. Porque é através dele que você configura de tal forma que quando você colocar um pulso aqui, o pulso dele é negativo, né? Você colocar um pulso aqui menor do que 1/3 de VCC, depois eu vou explicar por quê. Aí tu muda o estado desse rapazinho aqui, entendeu? Mudando o estado, né? Aí você pode mudar ali, saturar ou abrir o transistor e o circuito vai funcionar, tá bom? Vamos lá. Então, vamos apagar isso aqui de novo. Aqui foi só explicando os pinos, né? Então, aí vamos lá. Bem, o que é que primeira coisa que você tem que observar isso aqui? É esse divisor de tensão. Esse divisor de tensão, ele coloca bem aqui assim, ó. Ele pega, vamos supor que tu alimentou aqui com VCC. Aqui tu colocou o positivo e aqui você colocou o negativo, certo? Negativo da forma. Vou chamar aqui de, sei lá, 0 volt aqui, é o terra. Em inglês aqui, né? GND aí, abreviado, ó. Então tá aqui. Então se você colocou o VCC daqui para cá,
como aqui tem três resistências iguais, admitindo que esse comparador aqui, ele não absorve nenhum tipo, nenhuma corrente, né? Idealmente, aqui a impedância dele é infinita, de entrada, então ele é como se não existisse para o circuito em si, né? Que a corrente aqui é desprezível. Então você pode dizer que cada passozinho desse aqui ficou com quanto? Um terço de VCC. Um terço de VCC. Aqui, um terço de VCC. E aqui, um terço de VCC. Bem, então, nesse ponto, qual é a tensão desse ponto no pino 5? O pino 5 ele vai ter uma tensão que é aqui, bem aqui, né? Nesse ponto aqui, ele vai ter uma tensão que é 2 terços de VCC. Peraí, processo. Pronto, desculpa aí de novo. Então tá aqui, ó. Então, nesse ponto, você vai ficar aqui com quem? Um terço de VCC, né? Nesse ponto aqui, ó, que eu coloquei agora aqui, que tá o microfone ligado nesse minuto novo. Um terço. Então, eu quero que você memorize isso aqui. Memorize, ó, que essa tensão aqui é 2 terços VCC e essa tensão é um terço VCC. Agora, você entendendo, você memoriza. Ó, porque se por acaso alimentar aqui com 12 volts, então aqui vai ficar com quanto aqui? E aqui vai ficar com quanto? Nesse ponto, em relação à referência, né? Em relação ao terra aqui, assim, ele vai ficar com quantos volts? Com 8, né? E nesse ponto, é isso, né? E desse ponto aqui para cá, ele vai ficar com quanto? Com 4. 4 volts. Por quê? Porque aqui tu vai estar distribuído em 3 pedaços. Aqui vai ficar 4, 4, 4. Porque 4 vezes 3, 12. Então, se tu pegar daqui até lá embaixo, tu tem 8. Daqui até lá embaixo, tu só tem um 4. Pronto, decorou isso aí? Entendeu? Então, pronto, eu vou apagar aqui. Apagar tudo isso. Poxa vida, o que de achar é isso, meu Deus do céu? Cada coisa que aparece todo dia novo aqui, rapaz, eu não entendo. Estou tentando ficar perdendo. Ah, tô meio estressado também. Não sei, não quero. Meu Deus do céu. Pessoal, tem coisa para atrapalhar a gente. Pronto. Vamos lá. Vocês já entenderam, né? Então eu posso dizer que eu posso amarrar bem aqui. Ó, aumentar um pouquinho aqui só. Então você tem que já decorar isso aqui, que bem aqui é o quê? Dois terços de VCC. E aqui é um terço de VCC. Pronto. É isso que você tem que ter em mente, né? Dessa explicação que nós fizemos. Agora, vamos entender o amplificador operacional, certo?
ele aqui na configuração comparador, né? Porque esse circuito aqui está como comparador. Vamos entender o que é o comparador? Deixa eu botei aqui embaixo, eu não botei, eu vou fazer aqui. Vou ver se eu botei aqui. Tá aqui, botei. Então, vamos lá. Então, o que é o comparador? O comparador é esse daqui, ó. Você tem duas entradas e uma saída, tá certo? Você tem essa entrada aqui. Vou apagar o mouse. Você tem essa entrada aqui, VE+, que a gente chama de entrada não inversora, porque ela vem com maisinho aqui, tá certo? Então, e temos a entrada inversora, que é negativa. É a entrada positiva e a entrada negativa. O que é que esse circuito vai fazer? Ele vai comparar uma entrada com a outra e dar uma resposta. Toda vida que esse maisinho aqui, né, o valor dessa tensão aqui, que, na entrada positiva, né, que é a não inversora, for superior, né, for maior que a tensão no pino negativo, né, na entrada negativa, a entrada inversora, a resposta de saída é VCC. É o 1, né? Se está alimentado com VCC, a saída é próxima, idealmente é VCC, que na verdade não chega a VCC. Ela cai 1 volt e meio, 2, dependendo do circuito. Mas assim, tu alimentou com 15 volts, aí aqui a saída vai dar em torno de 13, 13,5, né? Mas uma limite ideal. Então, na hora se por acaso essa tensão positiva for maior do que a tensão negativa aqui, na entrada negativa, né? Repetindo, desculpa aí, repetindo, não é isso não que eu falei, não. É isso aqui, ó. Se a tensão que está aqui nesse ponto, na entrada positiva, for maior do que a tensão na entrada negativa, aí a saída é VCC. Se por acaso for o inverso, né? A tensão na entrada negativa for menor do que a tensão na entrada positiva, a saída é zero. Entenderam? Pronto. Isso aí, quando ele for alimentado com VCC e zero. Se ele fosse alimentado com VCC e menos VCC, então seria assim. Quando a tensão positiva for maior do que a negativa, aí ele dá VCC. E quando a tensão negativa for maior do que a positiva, ele dá menos VCC. Mas no estudo desse aí, a gente fica aqui mesmo, de VCC a zero, tá certo? Então, na verdade, que é a comparação mesmo, né? Clássica. Então, o que é que vai acontecer aqui? Não interessa. Aí eu dei até aqui um exemplozinho, ó. Dei aqui um exemplozinho aqui. Se mais VCC, desculpa aí, se a entrada VE, né? VE de entrada, a tensão de entrada não inversora, que é essa aqui com maisinho, certo? Ó, essa aqui com maisinho aqui. Tá vermelho. Essa aqui com maisinho aqui, ó. Se ela é igual a 5 volts e a outra na negativa é igual a 4,9, então quem é que é maior, né? A positiva, né? Então a saída vai ser o quê? VCC. Se por acaso você tem aqui na entrada positiva 5 volts e na entrada negativa, eu esqueci de estar aqui um negativo aqui, né? Na negativa aqui, então, ó, é 5,01. Ela é maior uma coisinha só, mas não interessa. A saída é zero. Entendeu? Pronto. Então eu botei aqui um resumo. Tem um resumo bem aqui, ó. Se a entrada não inversora for maior do que a entrada inversora, a saída é 1, que é VCC. Se for menor, né, a entrada positiva for menor do que a negativa, então é 0 volt. Certo? Entenderam? Agora vamos para o flip-flop. Cadê o flip-flop? Deixa eu falei dele aqui. Falei. Vamos entender o flip-flop. Flip-flop é esse rapazinho aqui, esse bloquinho aqui. Vamos entender esse bloquinho para entender o CI, tá bom? Aí você tem aqui, por exemplo, a Direne, o Rogério, a chefe de departamento da ensino médio, vai ligar não sei quantas vezes eu dando aula. Deixa eu desligar aqui o microfone. Mas espera só um minutinho, pessoal, que eu estou falando aqui com ela. Vamos iniciar.
apagar tudo, que é para a gente fazer de novo, né? Para vocês entenderem direitinho, porque senão não entendem. Então tá aqui. Eu esqueci de botar aqui. Aqui é para atender. Pronto. Então tá aí o CI. Então como é que ele funciona? Aqui tem uma tabelinha. Nós vamos ter que entender essa tabelinhazinha aqui. Agora é assim. Esse circuitinho aqui, quando você faz eletrônica digital, aí você estuda o entendimento dele, né? Internamente, como é que ele faz. Para nós aqui, vamos entender como caixa preta mesmo. É uma caixinha e vamos entender aqui, ó. A entrada dele é RS, ó. Tá vendo a entrada aqui é RS? RS, ó. A entrada é RS. Então, como tem duas entradas, você pode combinar. Ora pode ser 0, 0. Ora você pode colocar 0 no S e 1 no R. Ora você pode colocar 1 no S e 0 no R. Ora você pode colocar 1 nas duas. Só tem essas combinações, não tem mais. Quando tem duas entradas, então você pode até calcular assim, ó, 2 elevado a n, sabe? São um número de possibilidades, número de combinações, né? Então, se eu tenho duas entradas, aí, ó, 2 elevado a 2 dá 4. Então, eu tenho 4 combinações possíveis. Se eu tivesse 3 entradas, num circuito com 3 entradas, seria 2 elevado a 3. Seriam 8 combinações, né, que você teria. Aí seria 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 e assim por diante. Vai até ficar todo mundo 1. Todas as possibilidades você bota. Mas para saber logo, né, como é pouquinho aqui, é fácil, né? Mas às vezes você tem 16 entradas. É difícil, né? Então você calcula logo qual é a combinação. Mas tudo bem. Vou apagar isso aqui, que me interessa muito. Aí você tem essas entradinhas aqui. Agora, qual é a resposta? Isso aqui são entradas, SE. Esse aqui, normalmente, esse S vem da palavra set. E esse R aqui vem da palavra reset. Né? Então, o que é que acontece quando você entrar com 00? O que é que acontece quando entrar com 01? Quando entrar com 0? Quando entrar com 1? Aí essa tabelinha reflete, ela diz o que é que acontece na saída. A saída, nós temos aqui o Q e o Q barrado. Professor, o que é esse Q barrado? É o Q, na verdade, se digamos que ele seja 0, aí o Q barrado é o inverso dele, certo? Então ele é 1. Se por acaso o Q for igual a 1, então o Q barrado é quanto? 0. Só isso mesmo. Lembrando para vocês que esse 1 aqui é o VCC, né? Para a gente. Então vamos lá. Vamos ver o que acontece. Se você, por acaso, entrar com 00 aqui, por acaso você entrar aqui com 00, né? Colocar aqui 0, 0. Qual vai ser a saída? Aí você vem para cá, ó. Diz aqui, não muda. Estado hold, né? Ele está congelado, ele está fixo. Ele não muda. Então, o que é que você faz aqui? Vamos supor que antes de você colocar, eu vou até apagar aqui. Vamos supor que o circuito, quando você energizou, ele estava desse jeito aqui, ó. 0, estava aqui, 0 e 1. Pronto, estava desse jeito. Aí você alimenta o circuito com essa entrada. Essa, 0, 0. Você bota como entrada essas duas combinações aqui. O que é que acontece? Nada. Ele não muda de estado, ó. Não muda de estado. Permanece do jeito que está. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir a sequência dessa tabela, então eu vou colocar 0 no R e 1 no S. Vou colocar agora 1 no S. Eu vou botar bem aqui assim e vou transitar melhor, né? Vou apagar isso aqui. Agora, o que é que eu fiz? Eu mudei esse estado aqui para 1 e esse estado ficou agora 0, né? Permaneceu em 0. Então, ficou o quê? R0, S1. Aí vamos procurar aqui. Ó, então, o que é que aconteceu? Ele disse que setou, né? Levou a saída para alto. A saída para mim é o quê, viu? A saída aqui é o quê? Na verdade, essas são duas saídas, só que essa aqui é a saída complementar.
Saída complementar. Saída complementar, tá certo? Então, você tem aqui 0 e 1. Então, por sim, voltando aqui, que eu estou desconcentrado de novo. Aí ficou o que aqui? Eu botei 0 no R e 1 aqui. Então, a saída foi para quanto? Ela mudou, saiu daqui. Agora sim, agora muda, né? Ela passou para 1 agora. E esse aqui, como é o inverso, ficou 0. Entendeu? Pronto. Eu estou fazendo esse estadozinho aqui, ó. Primeiro estado, e deu essa resposta. Agora, vamos supor que eu mude esse estado aqui para 0 e coloque esse estado aqui para 1. O que é que ele faz, ó? Quando o R é 1 e o S é 0, você leva a saída para 0 e, lógico, a complementar para 1. Aqui a complementar está representada com apótema, mas você pode representar tanto dessa forma ou desta forma aqui, ó. Certo? É a mesma coisa. Aí, o que é que nós podemos fazer agora? Botar a resposta, né? Para esse terceiro caso. Meu Deus do céu. Houve alguma coisa muito séria, não é possível. Vou ter que atender, pessoal. Que já ligou aqui o meio mundo do Instituto Federal para mim. Deve ter acontecido alguma coisa. Aí, aqui, ó, 0 e 1. Né? Aí, qual é a resposta? O R igual a 1, né? Ó, R igual a 1. Aqui, ó, R igual a 1, né? E o S está igual a 0, né? Então, fica como? Aqui passa para 0 e aqui passa para 1. Pronto. Certo? E o estado 1, a gente não permite nesse circuito. E não vai acontecer. Ele é um estado proibido, não permitido. Por quê? Porque esse circuito, se você colocar 1 e 1 aqui, ele perde a lógica interna dele, certo? Ele não é feito para isso. Existe uma melhora desse circuito, desse flip-flop, esse é o chamado flip-flop RS, que você bota flip-flop mestre escravo, aí você conserta essa opção, porque aquela data... Porque fica incoerente você colocar 1 em 1. Nesse circuito não coloca. E aqui não precisa, né? Não vai chegar nele nunca. Entenderam aí como é que o funcionamento não é fácil? Não tem nada demais, né? Então, pronto. Aí o estado 1 em 1, ele aqui é proibido. Não dá. Aí, senhores, o que é que acontece? Se por acaso eu colocar... Toda vida que eu colocar 0, 0, nada faz, né? Não muda nada. É importante você lembrar disso. Lembrou disso aí? Pronto, agora vamos entender essa parte do CI, que ele liga a saída Q, né? Ele liga a saída Q para esse transistor aqui, ó, no pino 7. Vamos ver como é que funciona? Vamos supor, eu vou botar a tabela bem aqui, nós estamos enxergando a tabela, não dá para enxergar, né? Vou escrever de outra cor, para ficar diferentezinho aqui, de verde. Aí, vou imaginar aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, 1 e 0, o que é que acontece, pessoal? O que é que vocês acham que acontece? Aí você olha para cá, né? O 7 é 1. Então, é esse item aqui. Eu estou nessa opção aqui. Então, ele joga a saída para 1, ó. Q para 1. Então, aqui vai para 1. Que é VCC, né? Lembrando que 1 é VCC. E o Q barrado fica 0, lógico, né? Fica 0. Pronto. Ora. Essa saída aqui, que ela está ligada diretamente no transistor. Então, quando eu coloco 1 na base aqui, eu estou polarizando o transistor, né? Lógico que esse resistor é calculado para isso, é interno isso aqui. Então, ele satura o transistor. Tá vendo? Ele satura. Tá certo? Se por acaso aqui tivesse ligado aqui um capacitor, só estou dizendo só por acaso. O que é que ia acontecer quando ele saturar? Quando ele saturar, ele ia descarregar o capacitor, né? Tá certo? Ia promover a descarga do capacitor. Entenderam? Agora, se eu por acaso mudar o estado, colocar aqui 0 e 1, o que é que acontece? Bem, se eu colocar 0 e 1, esse estado aqui vai para 0 e esse aqui vai para 1. Então, o transistor vai para onde agora? Para o corte, né? Então, o transistor vai para o corte. Pronto. Entendeu? E o circuito aqui, ele abre o circuito do capacitor. Se por acaso tiver alguém aqui carregando o capacitor, então o capacitor vai se carregar, porque agora tu abriu o circuito, né? Porque quando estava saturado, tu está sempre dando curto no capacitor, então ele fica descarregado. Entendeu? Pronto. O funcionamento dele é esse, desse rapazinho aí, a combinação. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte.
voltando para o circuito. Aí bem aqui eu já coloquei, né? Ó, só para lembrar mais um pouco. Lembrar aqui mais um pouquinho. Que tu tem de VCC a zero, nós temos aqui o quê? Um divisor de tensão, onde fica um terço, um terço, um terço. Nesse ponto para baixo aqui é 2/3. Nesse ponto para baixo aqui é 1/3. Tá certo? Então, se eu pegar o ponto do pino 5 até para baixo, até a referência, né, que é aqui o zero, aí eu fico com 2/3. Se eu pegar do pino 1, dessa a entrada possível aqui, para baixo aqui, não é o pino 2 não, viu? O pino 2 não está conectado não, ó, tá livre aqui. Aí é 1/3. Pronto, decore isso aí, vamos andar. Deixa eu ver se aqui eu preciso. Preciso disso não. Vamos dar aqui embaixo. Aqui. Pronto, agora vamos tentar entender aqui esse circuitinho que eu desenhei aqui, né? Um circuito simples. Foi. Vamos ver aqui. É que eu coloquei. Isso aqui não é um circuito propriamente dito que a gente vai usar, mas eu acho que eu coloquei na aula passada para facilitar o entendimento. Então vamos fazer ele, né? Vamos fazer ele aqui. Pronto. Pronto. Então, o que é que eu fiz aqui? Ó? Alimentei o CI. O CI ficou com o que aqui? Ele ficou com VCC, um valor qualquer, né? Aqui fica 2/3 VCC nesse ponto, e nesse ponto fica 1/3 VCC. Vamos supor que eu estou... vamos supor que aqui está desconectado. Aqui está aberto. Vou voltar assim. Vamos supor que aqui está aberto. Ó. Pronto. Né? Como é que o circuito funciona? Então, vamos admitir também uma coisinha, vamos admitir. Vamos admitir que o circuito, ele funciona dessa forma. Vamos admitir que o circuito ele funciona assim. Quando ele está desconectado, eu vou desconectar aqui. Eu vou desconectar essa parte aqui. Apaga tudo, ó. Tudo bem. Vou desenhar de novo. Pronto, aqui isso aqui está fora, né, do circuito ainda. Agora vamos imaginar do jeito que está aqui. Quando eu energizo o circuito, devido ao circuito interno, do jeito que está aqui, com a entrada 5 flutuando, o pino 2 flutuando, não interessa. Né? Quando você liga aqui, a saída é 0. E aqui, vamos admitir dessa forma por enquanto. E aqui fica 1. Então, se fica 1, tu está alimentando com o pino 1 aqui. Se o pino 7 estiver desligado, ele vai cair em corte mesmo, né? Mas o 1 existe aí. Então, o circuito normalmente é assim, quando tu só faz alimentar, a saída não vai para 1. Lembrando que para você e para o CI, a saída é o que complementar. Ó. A saída do flip-flop, a saída verdadeira, é o que? Mas do CI em si, o pino 3 é que é a saída. O fabricante pegou esse pino 3 e jogou para a saída. Então, ele é a saída do CI. Então, vamos analisar ele aqui, que é como saída. Então, por enquanto, está zero. Tu ligou o circuito e a saída é 0. Tá entendendo? Tu está aqui com o CI, ó. Aqui é o pino 3. Tu alimentou o circuito, né? Só fez alimentar o CI. A saída fica 0 ainda, né? Permanece 0. Pois é. Então, vamos imaginar quantos volts tem aqui na entrada. Assim que eu energizei, você vai ter aqui 2/3 de VCC e 1/3 de VCC aqui nesse outro, né? Ó, você vai ter 2/3 aqui e 1/3 aqui. Muito bem. Quando você flutua a entrada do comparador, se tu tiver uma entrada do comparador e ela tiver aberta, né? Tiver aberta, ele entende como 1, tá certo, pessoal?
Ele entende como 1. Né? Então, vamos imaginar aqui. Então, aqui ficaria como o quê? Vou botar aqui de outra cor. Tá aqui, ó. Como aqui, ó, quando esse bicho aqui está flutuando, eu vou apagar isso aqui que está atrapalhando. Isso aqui, por enquanto, não é isso, né? Ainda não é isso também. Ó, só é desse jeito. Então, bem aqui, se você tem esse pino, ele está flutuando, tá? Esse pino 6 aqui, ó, e o pino 2 está flutuando. Então, é como se ele fosse VCC, é como se fosse. Para o CI, ele entende como se fosse VCC, viu? Então, vamos fazer a comparação, ó. Quem é maior aqui? Aqui tu vai estar, por enquanto, tipo um VCC virtual, né? Maior do que quem? 2/3. Então, aqui vai para quanto? Como a positiva é maior do que a negativa, aqui a saída vai para 1. Pronto. E aqui? Se aqui é VCC, e aqui é 1/3, ó, aqui é 1/3 VCC, aqui. E aqui é 1/3, desculpe. Aqui é VCC, nesse pino aqui, ó. Não dá para riscar, né? Peraí, eu vou pegar o mouse. Aqui, ó, esse pontinho aqui que eu marquei agora aqui, tá vendo aí, ó? Esse aqui, ó, é VCC. E esse daqui é 1/3. Então, quem é maior é a negativa, né? Se é a negativa, então aqui vai para 0. Pronto. Então, a entrada ficou 1, 0. Vamos ver se realmente isso acontece? Vamos lá na tabela. Então, eu estou com um 7 igual a 1 e o reset igual a 0. Vamos lá na tabela. A tabela longe. Não, passei já. A data é embaixo. Aqui a tabela, ó. Então, ficou o quê, hein? O 7 é 1. Tá vendo aqui, ó? O 7 é 1 e o reset é 0. Não foi essa daqui? Então, a saída é o quê? A saída Q é 1 e a saída Q barrado é 0. Vamos para lá. É aqui em cima. Tá aqui, ó. Então, a saída Q é 1, tá aqui, eu coloquei, ó. Então, é isso mesmo que acontece quando você energiza o CI. E o pino 3 é igual a 0. Pronto, é desse jeito aí. Então, quando você liga o CI, ele fica desse jeito, né? Não acontece nada. Fica aí. A saída verdadeira do CI, que é o Q barrado, 0. Aí, o que é que acontece? Vamos mudar, vamos fazer alguma mudançazinha aqui. Eu vou apagar essas bolinhas aqui que estão para descongestionar, porque nós vamos precisar de riscar, né? Vou deixar do jeito que está aí, tirar esse VCC bem aqui, tirar esse VCC aqui, tirar isso aqui, para limpar. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? O que é? Eu vou pegar, conectar isso aqui, ó. Vou conectar isso aqui, ó. Pronto, conectei aqui. Quando eu conecto isso aí, eu estou colocando o que aqui? Bem aqui. VCC. Né? Coloquei VCC. Se eu coloquei VCC, agora eu coloquei VCC mesmo, né? O que é que acontece? Nada muda, né? Porque continua ainda o VCC na entrada negativa maior que a positiva. Continua 0, tá do jeito que está aí. Então, nada aconteceu. Agora, na hora que você fizer isso aqui, ó, se por acaso você fechar esse pino aqui, o que é que acontece? Aí você levaria, né? Se você fechar do jeito que está aqui, ó, fechar aqui, aí você levaria o quê? Levaria a 0, e esse aqui, o 1/3 VC seria maior, então tu ficaria com o quê? Com 1 e 1, né? 1 e 1. E ele não aceita essa opção aqui. Então, do jeito que está aqui, você não pode ligar o circuito. Você nem liga, né? Você nem liga, não tem essa configuração. Aí o que é que você vai fazer aqui? Professor, então, se eu fizer desse jeito aqui, se eu fizer essa ligação dessa forma aqui, ó. Ligar aqui. Pronto. Do jeito que está aí, o que é que acontece? Bem, se você colocar do jeito que está aqui, com essa chavezinha aberta, é só para entender, viu, pessoal, isso aqui? É só para facilitar. Aí, ó, se você colocar do jeito que está aqui, você está colocando VCC. Então, continua do mesmo jeito, né? Mais VCC, é isso, ó. Ele é maior do que a da negativa, continua 1, pronto. Agora, se tu fechar a chave, agora eu vou aqui e fecho a chave, ó, pá. Aí eu levo isso aqui para quantos volts? 0 volt. Se eu levar para 0 volt,
Agora a entrada negativa é maior do que a positiva. Então isso aqui passa para quanto? Passa para zero. Como eu não mexi lá embaixo, como eu não mexi embaixo, então o que é que acontece com a saída? Aí você vai na tabelinha. Aí a tabelinha, quando tem RS00, o que aqui não muda. Não muda. Então não muda. Então permanece do jeito que está aí. Agora vamos supor que eu tivesse ligado bem aqui, certo? Eu vou desconectar isso aqui. Ó, o circuito está desse jeito aí. Vamos começar tudo de novo. Do jeito que eu liguei aqui, então aqui ficou quem? Aqui ficou VCC e aqui ficou VCC. Vou apagar isso aqui que ainda não aconteceu não, né? Pronto. Pronto, tá aí. Do jeito que está aí, como é que está? Do jeito que está aqui, é da mesma forma como se eu tivesse ligado e deixado esses dois pinos flutuando, né? Porque ele entende como VCC, eu só estou fixando mesmo no VCC agora. Então, ficaria como aqui? Ficaria 1 e 0, né? Por quê? Porque o VCC é maior que 2/3. Isto é, o VCC, que é a entrada não inversora, é maior do que a entrada inversora, que é o negativo. Então, vai para 1. E aqui embaixo, a entrada inversora, que é essa daqui, ó, ela é maior que a VCC, né? É maior que 1/3 VCC, então vai para 0. Pronto. Desse jeito aqui, a saída da tabela é 1, 0. Permanece do jeito que tá. Agora, se eu fechar aqui agora, se eu fechar, no momento que eu fecho, o que é que vai acontecer? No momento que eu fecho. Diga aí. No momento que eu fecho. Então, aqui vai para... Aqui vai... Eu vou botar de outra cor. Aqui vai para 0, né? Aqui agora vai para 0 aqui. Por quê? Sai esse, né? Porque agora eu zerei, ó. Fica 0. E esse aqui também. Aqui sai esse aqui e vai para 0, essa entradinha aqui. Então eu te pergunto aqui, como é que ficaria? Bem, ficaria 1/3 de BCC, que nunca muda, né? Esse 1/3. Ó, 1/3 de BCC e 0. Quem é maior aqui? Quem é? É a entrada positiva. Então aqui vai para 1. E esse daqui, quem é maior agora? Aqui é a entrada negativa. E aqui vai para 0. Pronto. Ah, esse estado pode acontecer. Então ficou como? Ficou o 7 como 0 e o reset como 1. Então o estado muda. Muda para quanto? O Q vai para 0 e o Q barrado vai para 1. Entendeu? Então aqui passa para 0 e aqui passa para 1. Pronto. O funcionamento dele é só esse. O funcionamento dele é você combinar essas tensões de entrada. Então existe uma ligação, duas ligações clássicas, algumas mais, mas eu vou mostrar para vocês aqui duas ligações clássicas que configuram no oscilador astável e no oscilador monoestável, tá certo? Eu acho que eu rapidei aqui embaixo. Aqui eu fiz o quê? É só a explicação, né? Porque eu fiz, acabei de fazer. Então vamos para o monoestável. Vamos apagar isso aqui, né? Senão a gente não entende, né? Apagar tudo isso aqui. Se eu consigo apagar assim. Aí fica. Aí, ó. Começar do zero mesmo dele aqui, né? Para entender. Pronto. Entendendo isso aqui, acabou-se. O chataula é essa parte aqui, viu? Opa. Pessoal, vou ter que atender. É a 10ª vez que estão me ligando. Eu vou atender. Desculpe aí.
Pessoal, eu vou ter que encerrar a aula, viu? Porque a Direne, ela quer me se reunir comigo agora urgente, viu? Eu vou encerrar aqui a aula e amanhã a gente continua. E depois eu converso com vocês amanhã. Tá ok? Um abraço para vocês, até mais.